No jantar de ação de graças, meu pai não baixou a voz. Não amenizou nada. Olhou nos meus olhos, diante de todos, e disse que eu era um fracasso inútil. Apontou a porta. Mandou eu viver nas ruas. Sem sussurros, sem vergonha. Um corte limpo, público. Minha mãe não piscou. Crystal escondeu um sorriso no guardanapo. Minha cadeira parecia a milhas de distância de quem dizia me amar. Eu não lutei. Não chorei. Ajustei o casaco e saí, silenciosa e firme, carregando o julgamento deles nas costas como um peso que eu finalmente parei de fingir que não existia. Eles não faziam ideia, eu ganhava 25 milhões por ano. E, quando o ar frio bateu no meu rosto, algo mudou. 3 semanas depois, tudo que eles achavam controlar desmoronou diante deles. Antes de contar o resto, quero saber, de onde você está me ouvindo? Assim sei que não sou a única a viver esse tipo de traição. Meu nome é Zoe Artman. Por fora, minha família parecia perfeita. Cartões de feriado, suéteres combinando, sorrisos ensaiados, sala de jantar como revista. Mas a perfeição é uma ótima máscara. Meus pais a usavam melhor que qualquer um que eu já conheci. Cresci aprendendo cedo onde eu pertencia. Mais importante, onde eu não pertencia. Crystal, minha irmã mais nova, era o filho perfeito em cada sala. A criança dourada, a escolhida. Meus pais falavam o nome dela como conquista. O meu, como inconveniente. Ela ganhou aulas de violino, programas de verão, tutoria particular. Eu? Tarefas domésticas e lembranças para ser grata porque Crystal era um bom exemplo. Eu não cabia no molde Artman. Enquanto Crystal posava para fotos, eu ficava até tarde me ensinando a criar sites, automatizar sistemas, consertar coisas que ninguém sabia que estavam quebradas. Aos 16, enquanto outras postavam vestidos de baile, eu postei meu primeiro projeto online. Minha família chamou de fase estranha. Quando saí da faculdade para construir algo real, disseram que eu os envergonhava. Nunca perguntaram o que eu estava criando. Só queriam saber o que os outros iriam pensar. Aos 32, Crystal era tudo o que eles queriam, polida, charmosa, suficiente para preencher qualquer sala. Eu? Tudo o que eles desprezavam, quieta, independente, sem vontade de encolher para caber nas expectativas deles. Quanto mais quieta eu ficava, mais alto eles reescreviam minha história. Para eles, eu não construía empresas. Estava brincando na internet. Não tinha sucesso. Estava lutando. O ação de graças não era novidade. Mas foi a primeira vez que disseram a parte silenciosa em voz alta, humilhação, sussurros, sentar-me no fim da mesa como parente distante. Aconteceu a vida inteira. Mas naquela noite, algo se quebrou dentro de mim. Não pelos insultos. Sobrevivi piores. Pelo modo como acreditavam facilmente na versão deles, ignorando a verdade. De volta a Seattle, meu pentose parecia outro planeta. Janelas do chão ao teto. Tudo que construí com minhas mãos. Mas a voz deles ainda ecoava, rasgando feridas que eu achava seladas. E eu me perguntava: como pessoas que sabem tão pouco sobre sua vida se sentem tão confiantes para defini-la? Eu ainda não sabia, mas a crueldade naquela mesa era só o começo. O verdadeiro colapso começou quando parei de tentar merecer um lugar numa família que nunca me quis inteira. Os dias após a ação de graças pareceram estranhamente vazios. Como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo. Pisei em reuniões, chamadas, revisões. Fiz tudo no piloto automático. Mas minha mente voltava sempre àquela mesa em Portland. A voz do meu pai ecoando. Minha mãe imóvel. Crystal me observando como quem assiste a um espetáculo esperado a vida inteira. Mas a humilhação não termina no momento em que é jogada. Ela volta. Tem pós-choque. O meu chegou 3 dias depois. Eu estava na cozinha, esperando a água ferver, quando o celular vibrou. Era Lily. Minha prima. A única que nunca me tratou como sombra. Zoe, preciso te contar uma coisa. Sua mãe andou falando. Meu estômago travou. Falando como? Pausa. Depois.
Ela disse na igreja que você está praticamente sem casa em Seattle. Disse que suas coisinhas de internet o deram errado e você está dormindo em sofás. Coloquei o celular na bancada. O mundo girou por um segundo. Sem casa. Dormindo de favor. Fracassada. Eles não só me expulsaram. Eles reescreveram minha história. Com a mesma confiança que usavam para chamar Crystal de gênio por simplesmente existir. Respondi, eu tenho um Penthouse de 3 quartos. Lily, eu sei. Eles não querem saber. Aquilo doeu mais do que a mentira. Eles não queriam saber. Saber significaria encarar a verdade. Que tudo que eles zombaram, diminuíram e descartaram. Virou sucesso. Sucesso que eles não podiam controlar. 2 dias depois, o pós-choque virou terremoto. Um e-mail apareceu na minha caixa de entrada. Escritório de Advocacia de Portland. Assunto: confirmação necessária para seu status de garantidora. Garantidora? Do quê? Abri o e-mail. Por um instante, esqueci como respirar. Um empréstimo de reforma. $400.000. Assinado 2 anos antes. E, segundo os anexos, eu era garantidora. Eu nunca assinei nada. Nunca assinaria. Mas no arquivo havia uma assinatura minha. Um olhar. E meu corpo inteiro gelou. Forjaram meu nome. Num empréstimo enorme. Dinheiro desviado, em parte, para a boutique da Crystal. A mesma que ela exibiu como se fosse destino divino. De repente, o ação de graças fez sentido. Cruel sentido. Eles precisavam de mim pequena. Inofensiva. Fácil de usar. Fácil de culpar se o empréstimo estourasse. Fiquei parada ali, na cozinha silenciosa, com as luzes da cidade piscando no vidro. Deixei a verdade se instalar, fria, profunda. Eles não só me expulsaram. Eles roubaram de mim. E o pior. Acharam que tinham direito. Mas naquela noite, algo dentro de mim deixou de quebrar. E começou a afiar. O primeiro sentimento não foi raiva. Foi clareza. Gelada. Estável. Assustadoramente calma. Pela primeira vez em anos, eu não estava tentando entendê-los. Nem justificá-los. Nem conquistá-los. Eu estava simplesmente acabada. Mas acabar não era ir embora. Acabar era traçar uma linha. Uma linha que eles nunca mais poderiam cruzar. Na manhã seguinte, revisei cada documento citado pela firma. Pagamentos. Contas. Registros da reforma da boutique. Cada trilha levava ao mesmo ponto. Grandes quantias movidas sem transparência. E um empréstimo, garantido pela minha assinatura falsa, estava prestes a entrar em default. Se entrasse, o banco poderia tomar bens. Forçar venda. Cobrar na justiça. E se meu nome continuasse ali? Eu afundaria junto. Encaminhei tudo para meu advogado em Seattle. Ele ligou em minutos. Zoe, isso não é descuido. É deliberado. Eu disse, tem certeza que quer seguir adiante? Uma vez que abrirmos a porta, não fecha silenciosamente. Exato. É o ponto. Começamos imediatamente. Verificando inconsistências na assinatura. Rastreando o fluxo de dinheiro. Documentando cada engano financeiro. Quanto mais olhávamos, mais claro ficava um padrão. Minha família construiu sua vida recente com dinheiro emprestado. Não ganho, não economizado. Emprestado. Com meu nome como garantia. O que doeu não foi isso. Foi perceber como eles naturalmente acreditaram que eu nunca reagiria. 3 dias depois, o advogado ligou de novo. Se o empréstimo entrar em inadimplência, o credor pode transferir o controle se um comprador qualificado assumir a dívida. Estou qualificada. Mais que qualificada. Se quiser assumir, posso iniciar o processo. Olhei para o horizonte de Seattle, nuvens baixas sobre a água. Faça. Essa decisão acendeu o pavio.
Nas 2 semanas seguintes, minha equipe e eu agimos em silêncio. Nos posicionamos para adquirir o empréstimo se ele entrasse em default. Assim, eu teria controle sobre a propriedade e as decisões financeiras ligadas a ela. Nada de vingança. Era proteção da minha vida, da minha reputação, do meu trabalho. Se eles me arrastassem para a bagunça que criaram, eu garantiria como tudo se desenrolaria. E ainda assim, nenhum familiar ligou. Não para pedir desculpas. Não para explicar. Nem para mentir. Era quase poético o silêncio deles enquanto eu construía o resultado que mudaria tudo para eles. Na 3ª semana, o advogado confirmou. O empréstimo está entrando em default. Você é a primeira na linha. Fechei o laptop devagar. Senti a mesma clareza fria da noite em que me expulsaram. 3 semanas atrás, me mandaram para as ruas. Agora, eu estava prestes a possuir o chão onde pisaram. 3 semanas depois, o telefone do advogado piscou na tela. Eu saía de uma reunião tarde. Voz dele firme, definitiva. Oficial. Default acionado. Você agora controla a dívida e, efetivamente, tudo ligado a ela. Tudo. A casa em Portland. A boutique que Crystal exibia como coroa. O poder que minha família nunca imaginou que eu teria. Não senti triunfo. Senti estabilidade. Como se finalmente estivesse em solo firme. Avance, disse a ele. Ele não perguntou se eu tinha certeza. Não mais. 4 dias preparando. Avisos. Termos de pagamento. Estrutura do acordo. Dando à minha família 2 opções. Vender e sair limpa. Entrar em contrato de aluguel sob minha propriedade. Sem crueldade. Sem teatro. Apenas consequências. Justas. Legais. Humanas. Mas não esperava a ligação de Portland. Não dos meus pais. De Mason. Zoe, disse ele, voz baixa e urgente. Crystal está em pânico. Seus pais acham que o credor vem atrás deles. Eles não sabem que é você. Pausa. Não acho que vão lidar bem. Quase ri. Lidar bem? Eles falsificaram minha assinatura. Me humilharam. Me difamaram. E esperavam que o universo os protegesse do caos que criaram? Mas eu não queria o pânico deles. Queria que entendessem. Não meu sucesso. Mas os limites que romperam. Então disse a Mason. Me encontre na Belleville House. Jantar sexta-feira. Traga-os. Ele exalou, como se segurasse a respiração. Acham que o credor quer negociar. Ótimo, disse. Que entrem acreditando nisso. Sexta-feira chegou fria e silenciosa. Seattle envolta em neblina que grudava nas janelas da sala privada do restaurante. Cheguei cedo, advogado ao meu lado. A mesa, luz de velas e elegância discreta. Nada chamativo. Nada de vingança. Apenas um palco para a verdade. A porta se abriu. A primeira a aparecer, minha mãe. Cabelo perfeito, maquiagem impecável, expressão tensa. Tudo fingindo que estava bem. Meu pai veio atrás. Mandíbula rígida. Crystal fechava a fila, olhos vermelhos, mas desafiadora. Não me cumprimentaram. Eu não esperava. Zoe, disse minha mãe, cuidadosamente, sentando-se. Agradecemos por ajudar a organizar esta reunião com o credor. Estamos confiantes de que tudo é um mal-entendido. Meu advogado trocou um olhar comigo. Senhora Hartman, disse, ajeitando os documentos sobre a mesa. Não há mal-entendido. E eu não sou o advogado do credor. Meu pai franziu a testa. Então por que está aqui? Porque meu advogado respondeu, deslizando a primeira pasta. A senhora Hartman é a parte adquirente. Ela agora controla a dívida. Silêncio. Espesso, sufocante. Crystal foi a primeira a prender a respiração. Minha mãe levou a mão à boca. O rosto do meu pai perdeu a cor.
Não saboreei. Apenas observei a verdade aterrissar. Meu pai se recompôs o suficiente para apontar os papéis, acusador. Você comprou nosso empréstimo. Por quê? Porque, disse eu, suavemente. Vocês colocaram meu nome nele. Minha mãe balançou a cabeça rapidamente. Achamos que você entenderia. Crystal precisava de ajuda. Seu pai quis ajudar. Falsificar minha assinatura não é ajudar. Me chamar de fracasso no ação de graças não é ajuda. Dizer que estou sem casa não é preocupação. Crystal finalmente explodiu. Por que você não deixou pra lá? Você tem dinheiro. Não precisava disso. Olhei para ela como se olhasse para uma estranha que entrou na história errada. Você tem razão. Não preciso disso. O que preciso é que meu nome não esteja ligado a um empréstimo afundando, que vocês fingiram que não existia. Meu advogado deslizou o próximo documento pela mesa. Estes são os termos. Vocês podem vender a propriedade e quitar a dívida. Ou, se escolherem não vender, a senhora Artman assumirá a propriedade, e vocês poderão permanecer como inquilinos sob contrato de aluguel estruturado. Temos que alugar nossa própria casa, sussurrou meu pai. Não é mais sua casa, corrigi. Crystal me lançou um olhar de descrença e fúria. Você está destruindo tudo. Não, disse. Estou encerrando o que vocês começaram. Minha mãe explodiu em soluços quietos, quebrados. Não culpa. Apenas medo de perder a vida que ela criou para os outros admirarem. Somos sua família, gaguejou. Como pode fazer isso conosco? Inclinei-me para frente, voz firme. Vocês me ensinaram exatamente como. Na noite em que me jogaram fora, disseram que eu deveria viver nas ruas. Disseram que eu era inútil. Que eu não tinha nada. Mas a verdade é que vocês nunca me conheceram. Deixei a frase pairar antes de continuar. Não estou aqui para punir vocês. Estou aqui para me separar de escolhas que nunca foram minhas. Meu pai exalou, trêmulo. A raiva derretendo em algo cru. O que você quer de nós? Nada, disse. Não desculpas. Não confissão. Apenas responsabilidade. Meu advogado acrescentou. Vocês têm 7 dias para decidir. A reunião terminou sem abraços, sem gritos. Apenas silêncio atônito. Eles saíram da sala menores do que eu jamais os tinha visto. Crystal parou na porta, olhos brilhantes. Você poderia ter me ajudado, sussurrou. Eu fiz, disse. Só não do jeito que vocês queriam. Quando a porta se fechou atrás deles, soltei um suspiro que segurava há anos. Não de raiva. De alívio. Lá fora, a neblina virou uma chuva fina, batendo levemente no chão. Caminhei sem pressa, sentindo o peso das expectativas da minha família finalmente escorregar dos ombros. 3 semanas atrás, me disseram para viver nas ruas. Hoje, saíram de um prédio que não era mais deles. E pela primeira vez, a distância entre nós parecia liberdade. Na semana seguinte, o silêncio de Portland falou mais alto que qualquer grito poderia. Sem ligações. Sem explicações. Sem mudança repentina de opinião. Meu advogado me enviava atualizações curtas, clínicas. Hesitação deles. Consultas. A percepção crescendo, não havia brecha grande o suficiente para escapar. No 7º dia, pouco antes do prazo, a decisão chegou. Eles escolheram vender. A opção mais inteligente. A saída mais limpa. A venda quitou a dívida. Liberou meu nome de qualquer vínculo. Deixou-os com o suficiente para se mudarem para um lugar menor, do outro lado da cidade. Ninguém foi arruinado. Ninguém ficou desesperado. Apenas tiveram que viver dentro dos limites que ignoraram por anos. A boutique da Crystal não sobreviveu. Sem um dinheiro emprestado constante, fechou em um mês. Ela postou uma mensagem vaga sobre novos começos, sem contar a verdade. Meus pais se retiraram dos círculos sociais que antes dominavam. A imagem curada deles foi substituída por algo mais humilde. E eu? Não me senti vitoriosa.
Me senti equilibrada, inteira. Voltei ao meu trabalho. A minha vida em Seattle. A vida que construí sem a validação deles. Pela primeira vez, meu sucesso não era carregado em silêncio. Era apenas minha realidade, indiferente a eles reconhecerem ou não. Às vezes, se proteger não precisa ser barulhento. Às vezes, é escolher a paz de forma tão definitiva que nada caótico pode te seguir para casa novamente. Não falei com eles desde aquele jantar. E talvez esse seja o sinal mais claro de cura, silêncio que não dói mais. Construí uma vida que não é moldada pelas expectativas deles, pelos julgamentos ou pelas histórias reescritas. Uma vida onde meu valor não está em debate. Se algo aqui pareceu familiar, você não está sozinho. E se já precisou se afastar para se salvar, espero que minha história te lembre, isso é permitido.